dos medos das nossas gestantes que escreveram lá no Instagram era com relação à parada de progressão, à parada das contrações durante o período expulsivo do trabalho de parto e o quanto isso pode prejudicar o bebê. Então vamos entender que, primeiro, que esse período expulsivo, então, é quando já houve uma dilatação completa do colo e essas contrações agora empurram o bebê, então as mulheres apresentam puxo involuntário, né, que é uma vontade incontrolável, involuntária de fazer força mesmo, de empurrar esse bebê para que ele desça na pelve da mulher. E durante esse período, é muito comum, interessante a gente saber isso, que as contrações, às vezes, elas têm uma distância maior entre elas. Então, fica com um padrão diferente das contrações da fase ativa, né? Então, são contrações que demoram mais a aparecer, às vezes elas ficam até mais curtas e elas são suficientes, são capazes de empurrar o bebê pela pelve. Isso não representa um problema. Né? Algumas pessoas acham, as contrações estão indo embora, né? A gente já viu algumas famílias até assustaram, cadê as contrações? E não, faz parte mesmo desse processo e o bebê tá descendo, né? Tá tudo normalzinho. Se acontece alguma dificuldade do bebê descer pela pelve e tem algumas razões para isso, por exemplo, algum posicionamento do bebê, a gente vai conseguir identificar durante esse processo, né? Durante o trabalho de parto, durante o expulsivo. E os bebês, eles toleram bem isso, né? Eles toleram essa descida pela pelve, esse período expulsivo. E o que a gente precisa, né, ter é paciência, né? Muita paciência. Existe um tempo que é tolerável, né? E principalmente a avaliação dos batimentos do bebê, né? Que representa o bem-estar dele, né? Então, ele dá os sinais, o bebê sempre dá os sinais de como ele tá passando por esse processo através dos batimentos. Então, o grande desafio é a gente esperar pela descida, né? A parada das contrações, a diminuição das contrações não necessariamente representam um problema, né? E se for um problema, a gente tem como ajustar durante esse processo, depois que a gente faz as avaliações devidas. E isso, avaliar uma parada de progressão não é fácil. Demanda tempo, demanda fase ativa do trabalho de parto, então a gente só consegue realmente dizer sobre a descida do bebê durante o trabalho de parto, durante essa fase ativa do trabalho de parto mesmo, tá bom? Espero que tenha ajudado e é isso, um beijo. A parada de progressão no período expulsivo pode acontecer num outro momento, quando a mulher que estava imersa no trabalho de parto, introspectiva, lá na partolândia, de repente ela é chamada de volta a raciocinar, ela é trazida de volta para a razão. E isso pode acontecer se ela se sente insegura, de repente, por determinado motivo, ou se alguém chama para conversar. Acontece muitas vezes da seguinte maneira, num anúncio de que o parto está próximo, né? Então tá lá a enfermeira, a médica, o pai, a mulher, lá naquele ambiente aconchegante, a cada contração, a mulher já acomodada com os estímulos daquele ambiente, daquele toque, daquelas falas, da ausculta do bebê, de tempos em tempos, ela está acomodada naquele momento. E de repente a gente identifica que o expulsivo está próximo e aí o que acontece? Chama o pediatra, chama a técnica de enfermagem para abrir a mesa e a técnica entra mexendo na mesa de instrumental, fazendo aquele barulho e aí muda muito o contexto e o sinal de alerta lá do instintivo dela acende. O que é que está acontecendo? E aí as mudanças hormonais que acontecem por conta destas mudanças no ambiente também faz com que a ocitocina meio que desregule. Mas a partir do momento que ela se identificar novamente como está tudo bem, está seguro, pode retornar a produção de ocitocina. Então cabe neste momento a gente ter paciência e refazer aquele ambiente de segurança para que ela possa produzir os hormônios
da ocitocina normalmente. Agora, identificando que há uma parada de progressão verdadeira, por outros motivos, ou por esse mesmo, que a gente não conseguiu fazer com que retornasse a ocitocina naturalmente, vale a pena uma condução, o uso da ocitocina artificial, para que o trabalho de parto não pare. Mas tudo isso deve ser conversado com o médico, com a enfermeira, com toda a equipe, para que a mulher se sinta segura.